Bom, falando sobre esse jogo, galera, todos nós aqui sabemos dos problemas de lesão que o Flamengo vem passando, da questão física, e é claro que a gente leva em conta a situação, tá? E aí a gente teve o caso, né, porque o Léo Pereira se lesionou fora de jogo, tá? Identificou aí uma lesão muscular, De La Cruz fora, Arrascaeta fora, o Pedro voltando, claramente o Pedro tava ali na Sacrifício, sacrifício, praticamente sacrifício, né? Não, se tivesse banco, o Pedro não jogaria. Ou entraria pra ter ritmo. Pois é, porque senão ia ter que botar o Carlinhos de novo e tal. Colocou, né, no final do jogo. Acabou botando. Aí o Bruno Henrique entrou, jogou e tal. E aí, né, a gente teve o Davi Luiz jogando de titular. Davi Luiz que não está bem, também fisicamente, tipo, de questão de disposição e tal. Já é um zagueiro veterano e ele estava funcionando bem até certo momento. Depois o Tite começou a medir ele, colocar em momentos chaves do jogo e tava funcionando também. Agora pra jogar 90 minutos não dá. Então, e ele sentiu, tá? No meio do jogo ele sentiu... O Pedro? Não, o Davi Luiz. E o Tite não tirou ele. Porque não tinha o que fazer, né? Como é que tira? Como é que tira, pô? Vai botar quem? Não, depois ele fez. Ele botou o Léo Ortiz, que tava de volante, que é o zagueiro nosso porque não tinha volante. Ou era o Léo Ortiz, eu botava o Alan. Aí ele botou o Léo Ortiz, fez correto. Aí botou... O Alan não chegou a entrar? Entrou. Porque o Léo Ortiz teve que substituir o Davi Luiz e o Alan entrou no lugar dele, entendeu? Entendi. Olha, meu Deus. Então, né, a situação Não, porra, inacreditável o DM do Flamengo. Inacreditável. Só que o time que entra em campo é um bom time. E o problema não é nem a questão de... não tinha time pra jogar. Tinha time pra jogar, pô. E tinha time pra ganhar, claro. Só que, porra, o Flamengo disputou esse jogo 20 minutos, pô. Foram os primeiros 20 minutos. Foi só isso que jogou. E não jogou mais. Desistiu. O Corinthians, obviamente, tá numa situação desesperadora. Continua nela, no caso. E competiu muito mais, pô. O Corinthians brigou e conseguiu. Mas o Corinthians tem a dificuldade absurda de criar, né? E com seus atacantes, o Roberto ali, é difícil e tal. Só que uma coisa, e aí é loucura, porque, tipo assim, isso que eu acho, pra mim, o maior erro do Tite aqui. Óbvio que a mobilização no Campeonato Brasileiro é outra. O Flamengo, como instituição, a comissão técnica e a diretoria estão tirando o Campeonato Brasileiro pra merda. Estão sim, e não existe argumento ou lógica que você tire pra falar que não, tá? Estão tirando o Campeonato Brasileiro pra merda. Não? Cara, porque você vê como que o time compete com o Campeonato Brasileiro e fora dele, pô. Mas você fala de vontade, meu, não de escolhas do... o Tite tá poupando no Brasileiro. Não dá pra poupar porque não tem jogador. Porque se desse, talvez ele fizesse. Mas ele não tem. Você acha o ponto dos jogadores estão entrando menos na dividida? Sim, eles brasileiro, eles não entram na dividida, eles estão entendi. entrando com o pé atrás total. Isso você vê. É visível. Cara, o Luiz Araújo tava uma máquina. Sim, nos dois jogos de mata-mata a gente viu. Sim, jogou nada ontem, pô. Entendi. E ele era um dos poucos desafogos do Flamengo. Pode ser que ele também sentiu, cansou. E sabe o que parece que acontece? Parece assim, caralho, os jogadores estão mortos. Mas aí, talvez, e isso, por isso que eu tô falando que é uma coisa institucional. Porque aí isso fica meio que no consciente do jogador. Pô, se eu segurar aqui, porque eu tô morto, exaurido, Sim. não vamos cobrar tanto lá dentro, entendeu? E acho que não é nem só questão do cobrar, mas é justamente assim, da rádio peão aí no corredor do Flamengo, do que você fala. Do que você fala que você quer ganhar, do que a gente almeja na temporada, né? É isso que parece, né? Faz sentido. E aí, por exemplo, aí não podemos... óbvio que eu tenho que descartar o Gerson, que esse é outro que é inacreditável. Ele jogou todos os jogos do Flamengo no Brasileirão. Eu falei que foram... eu acho que chegou ao 30º tanto jogo seguido do Gerson, pô. Que loucura. 35 jogos seguidos, loucura. Gerson. É absurdo, pô. E assim, aí tu vê que esse é um cara que tá com físico em dia e tal. E aí... Você tem noção da sorte que o Flamengo deu que o Gerson não lesionou? Sim. Ainda. Porque a chance de lesionar era enorme, pô. Porque o cara não para, é o que tem. E aí, jogou todos os jogos. E jogou de novo e entregou o que pôde. O Gerson tem sido muito, muito importante nesse campeonato. Mas aí tem uma coisa, pô. O Corinthians tem uma dificuldade enorme de criar. Os laterais são Bidu e... Quem foi o outro lateral? Fagner jogou, Tem né? o Mateuzinho. Charles. Quem que cria no time do Corinthians? É muito O simples. Garro. É o Rodrigo Garro. Exato. Aí, calma, Mules. Calma. Eu vou chegar lá. E aí, o cara tá revoltado. Aí o que acontece? Você tem um cara que é um jogador... Eu já vi muitos, até corintianos falando isso, na mídia e torcedores. O Gerson vai pro Brasil, né? Quem? O Gerson. Gerson e Pedro. O Flamengo aqui, ó, mamando, irmão. Assim, ó, o Dorival. Então, aí vai lá o Gerson lesionando pela seleção. É o que vai acontecer, você sabe. Você sabe, né? Caralho, vai ser tão legal o Mengão quarta que vem jogando aquele jogo sem nenhum jogador.
Todo mundo lesionado, não tem defesa, não tem meio, não tem ataque. É Carlinhos, não tem nem o Misha, que tá jogando pra caralho. Não, caralho, o Michael estreou, lesionou 2 vezes agora. Como é que eu faço? Me diz. Caralho. Eu também não sou médico. Eu também não tenho como resolver isso aí. Aí, né, vamos lá. Aí, o Rodrigo Garro, e eu já vi corintianos falando isso, e eu acho meio louco isso. O Rodrigo Garro, galera, é um jogador diferente. Ele não é melhorzinho do que os outros do Corinthians. Ah, não, todo mundo do Corinthians é ruim, o Garro é melhorzinho. Não, ele é bom mesmo, ele tem talento. É bom, ele é um cara que consegue abrir o jogo, ele tem visão, ele tem inteligência. Porra, aí você tem que, no meio de campo do Corinthians, só tem que marcar esse cara, mano. Não, dos 11 em campo, pô. Pois é, você tem que marcar esse cara. E o Flamengo deu campo pro cara fazer... Cara, o passe que ele dá pro Romero, com uma liberdade, irmão. Claro que depois que passar, fudeu. Porque ele faz o passe, porra, Sim. passa... aquele passe na medida, que os caras só dá pra quebrando olhar, a linha, assim. Só dá pra olhar. Foi isso que o passe que ele fez. Mas você deixa o cara fazer isso, pô. Você tem um jogador com talento, ele vai conseguir situações, mesmo bem marcado. Mas você tem que diminuir a chance de diminuir o espaço dele, pô. Sabe? Não, esse lance aí do gol, o Flamengo tá dormindo. Sim. Porque tem a substituição, o Romero entra já ligadaço ali, o Flamengo dormindo ainda na vibe do jogo parado, não sei o quê. E era o melhor momento do Corinthians no jogo ali, dava pra ter feito gols antes, inclusive, que perdeu alguns, porque, né? Sim. E o Garro... E o Romero só entra porque o Thales Mágico machuca, né? Sim, ele sente lá e aí vazinha outro gol. Então, o Garro, né, teve liberdade, pô. Você dá liberdade pro jogador com talento, você vai se fuder, pô. A sua chance de se fuder é muito maior. E foi isso que o Tite fez, sabe? Você, cara, tem certas coisas, tipo assim, tem certos times limitados, como é o caso aqui, que você tem um jogador, se você conseguir segurar ele aqui, você fode o meio campo dos caras, sabe? O Garro jogou com toda a liberdade, com o que quis fazer, né? E aquela coisa, se você marca ele vai conseguir sair de vez em quando, porque o jogador bom é isso, beleza, mas você diminui a chance dele fazer essas coisas, pô. Não, e é curioso que o mesmo Flamengo do meio de semana fez isso com 4 jogadores do Bahia, pô. Exato! Você tá entendendo? É isso que a gente fica piroca, pô. Os mesmos jogadores do Flamengo anularam ali. Claro, o Bahia conseguiu tocar as bolas, mas assim, não tava deixando, não teve esse passe quebrando linhas de ninguém. Nem do Everton Ribeiro, nem do Cauli, nem do Caio Alexandre, nem do Jean Lucas. Eram 4, o Corinthians era um cara só. Pois é. Então, assim, isso aí tá na conta do Tite, certo? Muito, eu acho, né? Depois que a galera reclamou das substituições, irmão, a situação do Flamengo é dramática em questão de jogador. Você tinha no banco o Alan e Carlinhos, pô. Esses são os caras que você tinha pra botar. E aí tem outra coisa também da diretoria do Flamengo que a gente tem que falar, e do Tite também, porque aí tem que ver porque isso não se fala exatamente se isso isso partiu da diretoria, mas o Tite que liberou, e eu acho, né, eu acho que o Tite falou, porque o Tite não é conhecido muito por usar os moleques de base, né? Não é. Uhum. E o Flamengo simplesmente tá vendendo o Igor Jesus, o Vitor Hugo e o Matheus Gonçalves. Os 3 vão vazar. O Vitor Hugo foi incluído lá na negociação do Alcaraz, pelo que parece, vamos ver aí. O Matheus Gonçalves vai ser vendido pro time de Portugal, sei lá. E o Igor Jesus também. Aí você já não tem jogador. Cara, o Igor Jesus tá sendo por 2 milhões de euros. O Flamengo não precisa de 2 milhões de euros, cara. Um volante aí pra jogar quando precisar ou 2 milhões de euros? O Flamengo não tá nessa situação que precisa de 2 milhões de euros, gente. Matheus Gonçalves... Pô, eu tô nessa situação. Se alguém tiver aí 2 milhões de euros sobrando... Não, pô. A instituição... Não, mas vai que o moleque não quer. Vai que pra carreira do moleque ele precisa quer sair agora. Então, mas os bastidores que estão rolando é que nenhum desses moleques tá afim de ir pra onde estão mandando eles. Sabe qual é? E a gente tem... Esses são os bastidores. Okay. A Matheus Gonçalves... 5 milhões de euros, tudo bem, 5 milhões já é mais dinheiro e tal, mas caralho, essa situação que o Flamengo tá fudido com prisão. E aí, pode ser que o Tite falou, irmão... Foda-se, não vou usar. Não vou usar mesmo? Mas, caralho, por que não usar, cara? Mas que ele não confia nos moleques, pô. Pode ser isso. Uai. Pô, mas, Mules, o futebol, ele envolve tantas coisas mais. Mas é sério, agora falando sério. Em questão de, Sim. Elenco, de grupo. Às vezes o moleque muito novo não encaixa na ideia que você quer passar pro teu elenco mesmo. Até a ideia hierárquica, ou, claro, que às vezes, se você tem um moleque de 17 anos, ele é o Estevão. Mas às vezes não, às vezes é só o Igor Jesus, pô. Pois é. Isso. Mas aí a gente precisa de volante, então não usar o Alan. Eu prefiro usar o... Mas, porra, você não gastou 20? Não foi 20? O quê? O Alan? Mas foi 8 milhões de euros. Nossa, isso foi quase 50. 50 milhões de reais. No Alan. Legal. Então, pô, tem que usar.
Tu quer que não use o ativo do clube de 50 milhões pra usar o ativo da base? Ah, assim. Não faz sentido, pô. Não, mas que sentido, irmão? Ué? Tem sentido. Tem sentido. O cara, um não tá jogando nada, o outro joga algo. É melhor pegar o que joga algo, mesmo sendo um moleque da base barato. Pô, não, ué. Ué? É? Sim. Ué. É resultado, pô. É quem tá entregando Toma em aí. campo. Mas comprou, o maluco tem que usar, pô. Pô, tá, tentou muito. Caralho, comprou esse cara, tentou muito. Pô, Caio, você compra um produto merda, você fica usando o produto? irmão, cara, É só eu não comprar o produto merda Não, mas antes. você já Não, mas comprou, aí não você tem já como enfiou saber. o dinheiro Eu já comprei, na tem que usar, bunda. pô. Não, daí Você comprou um jogo merda, não dá pra dar refund. Tem que jogar, pô. Não, tem que peraí. jogar, Se você pô. compra uma calça apertada. Tipo Dória. Sem devolução. Calcinha sem apertada. devolução, não tem como devolver. Você vai usar ela. Emagrece, irmão, e use a calça, porra. Porra, comprou já, caralho, usa. Porra. Então, assim, o resultado do jogo foi ridículo pro Flamengo. Essa questão institucional de abandonar o Campeonato Brasileiro é ridícula. E vem de uma outra, né? Isso eu tô falando que é minha especulação, tá? Mas, né, eu acho que é o que eu vejo, né, ou com os olhos, quando o Flamengo joga no Campeonato Brasileiro. E essa outra decisão de, vamos tentar ganhar tudo, você vai acabar ganhando nada, cara. Essa que é a realidade, né? E se continuar com essa postura ridícula, também não vai... Mas aí que tá, aí vai pra porra das Copas, parece que é o que eu falo, é a porra do time Kinder Ovo, pô, é a surpresa todo jogo, irmão. Cara, mas sabe o que eu acho que ia ser curioso até com o Mengas? Que a chance do Mengas é de ficar que nem o nosso amigo Renate. Bica as 3 competições Isso, chega a e final, mama nas e mama nas 3. três. Mas o ponto que eu quero colocar aqui é além disso. Talvez não, posso cravar isso aqui. Os 2 melhores técnicos brasileiros dos últimos 15 anos podem passar pelo Flamengo e sem título. Pois é. Tite e Renato Gaúcho. Sim. Dos últimos 15, foram os mais influentes aí em nome. E o que é uma loucura, nascidos no Brasil. Os dois podem passar pelo Super Mengão, que o Domenech foi campeão brasileiro. É verdade? E não dá pra reclamar, né? Porque teve time, teve. Dinheiro infinito, jogador pra caralho. Não dá. Isso é muito doido, pô. Muito doido. E aí, assim, voltando ao jogo, E o Diniz, é verdade, Como falta o foi? Diniz. Ai, meu Deus. Top 3 maiores jogadores dos até últimos o 15 calafrio anos. aqui. Maiores Até o técnicos. calafrio. Faz sentido. Diniz. Então, Nossa senhora. Caralho, ia ser muito foda. Diniz no Flamengo. Pô, pode acontecer, né? O que pode ser então, pergunta. Vai. Não, é que o cara fez uma questão aqui, a gente falou. O Domenech não foi campeão, foi o Ceni. Se o jogador, Mas o Domenech não jogou nenhum jogo do Brasileirão? vários, pô. Então ele foi campeão. Então, é isso que eu tô falando. O técnico, mesmo quando demitido, ele é campeão? Aham. Tá lá no. Aham. Então é campeão.